Olá, caríssimos irmãos. Vamos falar agora sobre o tema de como confessar bem. A confissão é um ato muitíssimo importante da vida cristã católica e, portanto, nós devemos fazer sempre bem. Como é que se confessa bem? Quando eu vou me confessar, eu devo estar munido do exame de consciência, ou seja, eu me preparei para confessar. Eu não peguei o padre assim, de supetão, sem ter me preparado e chegar lá e ficar, não lembro agora e não sei o quê. Não, a confissão eu vou preparado. Então, quando eu chego no confessionário, o padre, lembremos mais uma vez isso que eu já falei, o padre vai dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e você vai responder amém. Não é para você falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, que não é o padre que está confessando com você, é você que está confessando com o padre. Então, você vai dizer amém. Depois de fazer o sinal da cruz, o padre vai dizer, confessa os teus pecados. E você, sem precisar ficar dando explicação, né? Tem gente que faz assim, padre, esse pecado que eu vou confessar, eu fui confessar o mês passado e não sei o quê, e o padre fez isso, o padre fez... Não precisa falar nada disso, basta falar. Confesse os pecados claramente. Não tente maquiar os pecados. Confessar os pecados claramente e não maquiar os pecados não significa detalhar os pecados. Tem gente que quer detalhar cada coisa que aconteceu ao redor dela durante o ato de ter pecado, né? Tem gente que quer falar, na hora que eu falei isso, ia passando uma pessoa assim, um avião cruzou o céu, um cachorro passou no caminho. Não precisa de nada disso. Eu cometi tal pecado. Agora, ao dizer eu cometi tal pecado, eu tenho que ser claro, né? Quando eu falo eu cometi um pecado contra a castidade, isso está muito vago. Porque um pecado contra a castidade, ele pode ser de várias naturezas, né? Ele pode ser um pecado entre eu e outra pessoa, ele pode ser um pecado apenas do pensamento, ele pode ser um pecado apenas da vista, ele pode ser um pecado por meio de uma conversa indecorosa. Então, o padre, ele não vai adivinhar. Esse pecado que ele está falando é um pecado assim. Esse pecado é um pecado assado. Não. Você tem que dizer qual tipo de pecado cometeu. Se tiver consciência, deve dizer a quantidade de vezes, né? Se você não tem consciência, não tem problema. Mas se você tem consciência, diga a quantidade de vezes. Não precisa dar voltas para confessar, né? Eu conheço pessoas que não conseguem fazer uma confissão sem que gaste 30 ou mais minutos do sacerdote. Isso pode causar um grande prejuízo para os outros penitentes que porventura estejam na fila, né? Alguém pode ter algum compromisso e como o outro penitente está demorando demais, aquela pessoa pode ir embora sem confessar e você não sabe o que pode acontecer no caminho daquela pessoa. Então você não deve tomar o tempo do sacerdote tentando detalhar os pecados, muito menos tentando justificar o pecado. Quando eu confesso e eu justifico, eu estou anulando a confissão. Porque justificar é a mesma coisa de dizer, padre, eu cometi tal pecado, mas eu não tenho culpa. Se você não tem culpa, por que você está confessando? A confissão é o ato de acusar-se dos seus pecados. Eu acuso os meus pecados. Eu chego para o sacerdote e digo, eu cometi isso, eu cometi aquilo.
Não existe isso de meu marido fez isso, minha mulher fez aquilo, meu irmão fez isso, meu vizinho fez aquilo, porque isso é a confissão do pecado dos outros e não o seu pecado. Então, eu quando vou confessar, eu devo falar dos pecados que eu cometi. Eu estou pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Eu não posso pedir perdão a Deus pelos pecados dos outros. Eu posso rezar pelos outros pecadores, para que eles também aprendam, como eu, a procurar o sacramento da penitência. Mas eu não posso reparar o pecado dos outros com a minha confissão. Eu posso confessar os meus pecados. Então, é muito importante que o penitente tenha consciência que eu, quando vou confessar, eu tenho que estar ciente de tudo o que eu fiz. Existe um momento da confissão que é como se você tivesse o direito de justificar o pecado. E quando é isso? É quando o padre pergunta, por que você fez isso? Se o padre perguntar e você responder, você não está justificando, porque você está falando porque o padre perguntou. O sacerdote instigou o fiel a dizer o que levou ele a fazer aquilo. Mas se o sacerdote não perguntar, não justifique. Ou então você terá a sua absolvição prejudicada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.